Olá, eu sou o Macorati e hoje eu vou iniciar uma nova série de videoaulas que pretendo publicar às quarta-feiras no canal e que vai apresentar recursos básicos da plataforma .NET. Vão ser aulas rápidas e objetivas sobre conceitos básicos para iniciantes que usam ou pretendem usar a plataforma .NET. Você pode deixar uma sugestão nos comentários aí sobre um tópico que você quer que eu aborde aqui. Então nessa primeira aula eu vou mostrar como criar uma aplicação ASP.NET Core usando o Entity Framework Core, que vai acessar um banco de dados SQL Server já existente. Então eu vou usar aqui uma abordagem Database First. Então a ideia é fazer um CRUD básico em uma tabela para ilustrar o processo de criação envolvido em uma aplicação ASP.NET Core MVC. Então nós vamos aprender nessa aula o seguinte: criar o projeto no Visual Studio Community 2019, referenciar o Entity Framework Core e as dependências, obter a string da conexão do banco de dados Northwind que eu vou usar. Se você não tem esse banco de dados, você pode obtê-lo aqui, ó. Se você googlar aí Northwind Database Download, o primeiro link já vai cair aqui no site da Microsoft e aqui tem o link onde você pode fazer o download desse banco de dados. Aí é só instalar no seu ambiente do SQL Server. A seguir nós vamos definir a string de conexão no arquivo appsettings.json do nosso projeto. E aqui que está o ponto que eu queria destacar aqui nessa aula, que é nós vamos gerar as entidades e o contexto via scaffolding do Entity Framework Core. Depois nós vamos criar o controlador na pasta controllers e para isso eu também vou usar o scaffold. Depois nós vamos criar o serviço para o contexto no arquivo startup e definir o provedor do banco de dados. Então eu vou abrir aqui ó, o Visual Studio. Ó, eu estou usando a versão 16.6.1 do Visual Studio Community 2019. Então para você ter a mesma experiência que eu vou mostrar aqui, você tem que estar usando essa versão. Então vamos iniciar aqui, ó, File, Start Window. Aqui tem a opção Create New Project. Eu vou marcar essa opção e aqui ó, eu tenho nos meus templates de projetos recentes o template que eu já usei da ASP.NET Core Web Application. Se você não tiver esse template aqui, você vai localizá-lo aqui, digita aqui ASP.NET Core Web Application, ele vai aparecer aqui. Como eu tenho ele aqui como os templates recentes, já vou selecioná-lo, isso aqui facilita bastante. Vou clicar em Next e aqui ó, eu vou criar uma solução em um projeto que eu vou chamar aqui ó, Northwind Web. E eu vou criar nessa pasta aqui ó. E eu não vou colocar a solução e o projeto no mesmo diretório. Eu vou clicar em Create para criar a nossa solução e o projeto. Aqui ó, eu tenho que selecionar o ambiente, eu vou usar o NetCore, a versão da ASP.NET Core, a última versão estável, ó, ASP.NET Core 3.1 e o template que eu vou usar, o Web Application Model View Controller. Aqui eu não vou usar a autenticação, vou já configurar para HTTPS e aqui ó, não vou habilitar o Docker e eu tenho uma opção aqui interessante que é Enable Razor Runtime Compilation. Isso só vai aparecer se você estiver usando a versão 3.1 da ASP.NET Core. O que significa essa opção? Significa o seguinte, os arquivos Razor, que são os arquivos .cshtml, eles são compilados no momento da compilação e publicação. Isso oferece um melhor desempenho à medida que as suas views são compiladas. Agora, eu tenho, se eu marcar essa opção, a possibilidade de ativar a compilação em tempo de execução. Isso vai ajudar no tempo de desenvolvimento para eu poder ver qualquer alteração feita nas views em tempo real sem ter que inicializar a aplicação, né? Aqui isso não vai afetar o nosso projeto, vou deixar desmarcado. Eu vou clicar em Create e ele vai criar um projeto aqui para nós. Olha, já criou o projeto. Então agora eu vou trabalhar com o banco de dados. Então ó, eu posso acionar aqui a opção Server Explorer e eu já vou ter aqui acesso ó, às conexões ativas no meu ambiente. A partir do Visual Studio eu posso visualizar as conexões ativas. Ó. Eu já tenho todas as conexões ativas. Então eu vou usar essa opção aqui, ó, Northwind, é o banco de dados que eu vou utilizando. Aqui eu só entrei aqui para mim selecionar o banco de dados, dar um F4 e obter ó, a string de conexão. Eu preciso da string de conexão do banco de dados, porque para mim obter informações do banco e das tabelas, eu preciso saber qual é a string de conexão. Então eu vou copiar essa string de conexão que eu vou usar.
E agora eu vou vir aqui na minha Solution, vou aqui ó, em Solution Explorer, e aqui eu vou no arquivo app settings, ó, note que ele já cria aqui um projeto com as pastas controllers, models e view. E aqui no arquivo app settings.json eu vou definir aqui ó, a minha seção onde eu vou definir a string de conexão. Vai ser sempre assim, ó, connection strings, você coloca 2 pontos, abre e fecha o colchetes, e aqui dentro você vai dar um nome para essa string de conexão. Eu vou chamar de default connection, vou colocar 2 pontos, e aqui ó, eu vou copiar e colar aquela string de conexão que eu obtive ali no Server Explorer. Então tá aqui ó, Northwind é o nome do banco de dados e aqui é a instância do meu SQL Server. Para você isso aqui vai ser diferente. Então isso aqui é muito importante. A minha aplicação ela precisa ter essa informação. Agora nós vamos fazer o seguinte, vou fechar aqui. Naturalmente agora eu preciso incluir as referências para o Entity Framework Core. Então eu vou vir aqui ó, no menu Tools, no Get Package Manager, Manage no Get Package for Solution. E aqui eu vou usar a guia Browser e eu vou aqui selecionar os pacotes que eu vou instalar. O primeiro pacote que eu preciso instalar é o pacote do Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Então ó, eu marco aqui a opção do pacote, marco todos os meus projetos ó, e a versão mais estável é a 3.1.4. Ó, eu não estou marcando aqui Include Pré-Release. Se eu marcar aqui, ó, ele vai exibir todas as versões pré-release. Eu já tenho ó, as versões para a versão 5.0, mas eu não quero, eu quero usar a versão, somente as versões mais estáveis. Então eu vou, a última é 3.1.4. Vou instalá-la. Observe que aqui eu selecionei o pacote Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Mas o que ele vai fazer? Ele vai instalar várias dependências. Ó, tá vendo? Ele está instalando ó, o Entity Framework Core, o Station Configuration e diversos pacotes. Eu vou dar um OK aqui, vou confirmar e vou aceitar. Então agora é que ele vai fazer a instalação. Outro pacote que eu preciso é o Microsoft Entity Framework Core Tools. Esse pacote aqui, ó, eu vou marcar e vou instalar a versão mais estável desse pacote no meu projeto. Ele está instalando ó, o Design e o Tools, eu preciso desses pacotes, vou aceitar. E um outro pacote que é para mim fazer o Scaffold é o Microsoft Entity Framework Core SQL Server Design. E a última versão estável é 1.1.6. Então eu vou instalar, vou confirmar e vou aceitar. Assim eu vou ter todos os pacotes instalados. Ó. Se eu vier aqui na minha Solution, ver aqui em Dependencies, Package, eu tenho os pacotes, ó, o Design e o Tools, já está tudo instalado. Então agora, se eu fosse usar a abordagem Code First, eu iria definir as minhas entidades aqui na pasta Models, depois eu iria ter que registrar aqui, criar o meu contexto, né? Aí registrar aqui no arquivo Startup o meu arquivo de contexto. Só que eu já estou partindo de um banco de dados existente. Então como que eu faço para obter as entidades a partir do Northwind? Para isso, eu vou usar um recurso do Scaffolding do Entity Framework Core. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho lá o meu banco de dados, então eu vou executar o Scaffold do Entity Framework Core e ele vai me gerar o arquivo de contexto e todas as entidades a partir das tabelas do banco de dados. Para isso eu vou usar este comando, .NET EF DBContext. Este é o comando. Aí eu vou ter que informar a string de conexão, o provedor do banco de dados, aqui ó, -O significa a pasta de saída, eu vou salvar tudo isso na pasta Models, e -C é o nome do arquivo de contexto, que eu vou nomeá-lo como o nome appdbcontext. Então vamos voltar ao nosso projeto, eu vou aqui abrir ó, a janela do Package Manager Controller. Estou no meu projeto, então eu vou dar o comando .NET EF. Vamos ver se o comando está ativo. Eu vou só dar um Enter agora, ele vai ter que me listar aqui o comando. Olha lá, ó, o comando está ativo, né? Então significa que as ferramentas que eu tenho estão funcionando. Então vou dar .NET EF DBContext Scaffold e agora eu vou fornecer. Opa, deixa eu retornar aqui, limpar. Então o comando é .NET
EF-DB Contest Scaffold. Agora eu vou ter que informar aqui, ó, a string de conexão. Então eu venho aqui, obtenho essa string de conexão, né, que eu já tenho, venho aqui na janela do console, copio aqui a string de conexão. Depois eu tenho que informar o provedor do banco de dados. O provedor do SQL Server, eu estou usando o banco de dados SQL Server, é o Microsoft Entity Framework Core SQL Server. A seguir eu vou informar a pasta onde eu quero que os arquivos de entidade e do contexto sejam gerados e o nome do arquivo de contexto eu quero appdbcontext. Então esse comando ele vai me gerar aqui, ó, nessa pasta model. Note que aqui eu só tenho um arquivo, que é o errorViewModel. Esse comando ele vai me gerar aqui, ó, nessa pasta todas as entidades a partir das tabelas. Aqui eu vou dar um Enter. Vamos ver se ele vai reconhecer que eu estou no projeto principal. Ó, ele está falando que ele não encontrou o projeto. Eu tenho que dar um cd barra o nome do meu projeto, North Wind Web. Agora eu vou dar uma seta para cima, ó, isso aí está no cache e eu vou dar um Enter. Ele vai buildar a solution. Se der tudo certo, aí ele vai gerar as entidades lá na pasta model e o arquivo de contexto também. Então ele está gerando, ó, ele está falando que está faltando uma referência ao Microsoft Entity Framework Core Design. Então vamos lá, eu vou copiar aqui, vou em Tools, vou voltar, esqueci desse pacote. Vou em Browse, vou selecionar aqui o Core Design, vamos ver se ele estava instalado, vou marcar, não estava instalado, ó. Vou instalar esse pacote, ele precisa desse pacote. Vou dar um OK, vou aceitar, pronto, vou fechar aqui, vou voltar aqui para o meu Package Manager Console, vou dar um CLS e agora eu vou voltar para o meu comando e vou executá-lo. Ele vai dar o build de novo e se der tudo certo ele vai gerar aqui na pasta model, ó, ele concluiu com sucesso e olha aqui, ó, ele já gerou as entidades. Ó, o arquivo de contexto, appdbcontext. Deixa eu fechar aqui a janela do gerenciador, olha. Olha aqui o arquivo de contexto que ele gerou. Aqui as entidades, Customer, Employer, todas as entidades. Ele gerou aqui dezenas de entidades. Muito bem, eu só vou trabalhar com uma entidade, que é a Customer, só para mostrar. Então agora o que eu vou fazer? Como eu já tenho a informação do arquivo de contexto, eu já posso vir aqui no arquivo Startup e aqui, ó, no meu método Configure Services, eu já posso registrar o meu serviço do meu contexto. Então, para isso, ó, eu dou um services.addDBContext e aqui eu informo o meu arquivo de contexto, que é appdbcontext. Aí eu vou dar um Options, vou jogar isso aqui para baixo, vou dar um ponto aqui e agora eu vou definir o provedor. Use SQL Server, que é o meu provedor. Deixa eu jogar isso aqui para cá. Aqui eu vou agora ter que informar e definir a string de conexão. Então eu vou usar o configuration, vou dar um getConnectionString e aqui eu vou informar o nome da string de conexão que eu dei lá, que é default connection. Aqui eu estou precisando referenciar aqui, ó, o meu arquivo de contexto que está na pasta lá models e o use SQL Server ele também já reconheceu. Então aqui, ó, eu tenho a informação para minha aplicação do meu arquivo de contexto, do meu provedor e da minha string de conexão. Só vou confirmar se essa string de conexão está com esse mesmo nome, ó, Default Connection. É isso mesmo. Vamos voltar aqui para Startup. Beleza. Então agora eu vou na minha pasta Controllers e agora eu vou gerar um controlador para mim fazer o CRUD nessa tabela. Então para isso eu seleciono a pasta Controllers. Eu vou dar um build na solution para ver se eu não tenho nenhum erro, que eu digitei alguma coisa aqui, tá tudo ok, ó, não tem nenhum erro. Então agora na pasta Controllers, eu faço assim, ó, clico com o botão direito, dou um Add Controller. E aqui eu vou selecionar essa opção MVC Controller with Views Using Entity Framework Core. O que ele vai fazer aqui? Ele vai usar o scaffold, vai gerar o controlador e todas as views a partir das informações que eu tenho aqui no meu arquivo de configuração da string de conexão. Então basta eu clicar em Add aqui. Ó, qual é a classe de modelo? Eu vou trabalhar só com Customers. Então eu quero informações de Customer. Qual que é o meu arquivo de contexto? É uma appdbcontext. Ele vai gerar as views, referenciar as bibliotecas e vai usar a página de layout padrão. E o nome do controlador vai ser Customers Controller. Eu vou dar um Add aqui e ele
vai gerar para mim aqui na pasta controllers o controlador, aí ele vai criar uma pasta aqui dentro da pasta views e vai gerar todas as views. Olha aqui, ele já gerou o controlador com os Customers Controller, ó, herda de controller. Ele já fez a injeção do meu contexto, ó, no construtor do meu controlador, e com a instância do meu contexto, ele está realizando todas as operações, ó, index, details, create, né, o get e o post, o edit, o get e o post e o delete, tá vendo? E aqui, ó, na pasta views, ele criou uma pasta customers, que é o nome do meu controlador, e criou as views, ó, index, edit, details, delete e create. Agora, eu vou aqui no meu arquivo de layout, que está dentro da pasta shared, só vou colocar um link aqui para ele exibir e a gente poder acessar esse controlador, porque por padrão, ó, ele vem apenas com acesso ao controlador home no arquivo de layout. Então aqui, ó, eu vou colocar a opção customers, a action que eu quero acessar é a index e o nome do controlador é customers. Então agora, nessa opção, eu vou acessar o método action index do controlador customer. Esse método action index, o que ele faz? Ó, ele me retorna todos os customers. Então agora, ó, posso salvar tudo e agora eu posso executar e nós vamos ver o nosso projeto rodando. Tá aqui, ó, essa aqui é a página do meu home controller, ó. Se eu acessar customers, ele vai acessar o meu controlador e vai exibir aqui os dados da minha tabela customers, ó. Então eu posso editar, vou informar aqui um valor para você ver que ele está funcionando. Eu vou salvar, olha aqui, ó. Posso ver os detalhes, ó, retornar para a lista, posso deletar e posso criar um novo. É um code básico, tá vendo? Então era isso que eu queria mostrar nessa aula. Então nós vimos como é muito fácil usar a ASP.NET Core e o Entity Framework Core, que são ferramentas gratuitas, e você pode acessar qualquer banco de dados existente, gerar as entidades e depois você pode trabalhar conforme a tua necessidade. Aqui eu apenas gerei um controlador para a tabela Customer para mostrar, mas eu tenho aqui acesso, né, aqui na pasta model, a todas as entidades. Elas estão inclusive com os relacionamentos definidos, ó, tá vendo, ó? Virtual iCollection, eu tenho o relacionamento de categoria e produtos. Então eu tenho todas as entidades, basta eu agora trabalhar em cima dessas entidades e gerar os controladores conforme a sua necessidade. Então esta era a videoaula dessa semana, até a semana que vem.